Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz de Jesus. Quero dar boas-vindas a vocês. Sou o apóstolo L. Quero dar boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham agora pela internet. Com certeza o apóstolo Cristiano, o Ricardo e Demetrios devem estar acompanhando. A Cá, Júnior, a Karina, filha do pastor Ricardo, que também se encontra nos Estados Unidos, e os demais irmãos da Colômbia, do Equador, de outros países, os irmãos de Taubaté que nos acompanham. Nos sentimos honrados e eu gosto sempre de dizer do peso da responsabilidade de você ocupar uma tribuna como esta, um altar como este, e falar com vidas e buscar uma palavra de Deus que possa transformar, modificar a história, levar você ao seu destino profético. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu quero entregar minha vida, os meus pensamentos. Quero ser inteiro com o Senhor. Quero ter inteireza com o Senhor. Quero ter integridade com o Senhor ao extremo daquilo que faço, daquilo que falo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, tome os meus lábios, dá ordem aos teus anjos, comece a produzir cura, comece a produzir libertação, começa, Pai, eu te peço em nome de Jesus, levar as pessoas a um outro nível de entendimento, começa a restaurar mentes, começa a restaurar físico em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós paralisamos toda e qualquer ação do inferno, todo e qualquer trabalho contrário, toda e qualquer ação do inferno para roubar de você a semente nesta noite, para roubar da sua vida a fé, para roubar tudo aquilo que Deus quer depositar sobre as nossas vidas, seja paralisado em nome de Jesus. Pai, dá ordem aos teus anjos para que haja uma verificação em todo o sistema de som, de iluminação, de tudo, Pai amado. Esse lugar agora seja coberto pelo Senhor. Nós fechamos, em nome de Jesus, depois de colocarmos para fora todos os demônios, nós cobrimos esse lugar e nos tornamos como um quartel do Senhor para tratar das estratégias do reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem à noite nós tivemos uma ceia bem profética. Bem profética, o Senhor trouxe algumas palavras fortes daquilo que Ele tem para as nossas vidas, daquilo que Ele vai fazer, do tempo que nós estamos vivendo, e foi bom, graças a Deus. Faço a ceia, e falei ontem, para as pessoas que não vêm no dia certo, né? Então a igreja, né, a intenção de servir, o nosso alvo é servir, fomos chamados para servir. Então, me alegre em servir, me alegre em fazer 2, 3, 4 ceias, se for necessário, por mês, para que você esteja presente na mesa do Senhor. Pena que às vezes a gente não alcança o entendimento disso. E daí, mas não tem problema, porque Deus nos visitou do mesmo jeito, falou do mesmo jeito, nos abençoou do mesmo jeito. Eu estava bravo, como estou todos os dias do mesmo jeito, não muda, cheio ou vazio, Deus vai trazendo as palavras, e foi bom. E também achei bonito o Eduardo trazer a água para a esposa, né? Só sinto os diáconos falarem, né, da pastora subir e não ter o altar preparado para aquele que vai ministrar, mas a minha está aqui. É que às vezes eu faço umas caretas e as pessoas não entendem, né? Eu fico satisfeito. E vocês viram que eu adotei uma estratégia: apresentar uma igreja feliz.
Então eu ponho para pregar os recém-casados e os que vão casar. Então todo mundo que sobe aqui, o Gleison, né, qualquer dentista pode fazer exame nele sem estar na cadeira de dentista o tempo todo. Oi? O tempo todo. E hoje foi a Natália Suzy. E eu me lembro quando o Valdemar começou a trabalhar no Daniel Pioli. Depois eu mando a nota do comercial. Em mentoreamento. Mas a primeira venda que o Valdemar fez, ele trouxe uma primícia. Eu gosto porque tem algumas pessoas que são ativadas no Espírito, já sabem onde eu vou chegar, né? O Valdemar trouxe, eu não sei se Deus já havia respondido sobre a sua vida, a primícia que você trouxe aquele dia. Pode falar que não, e fala mais forte. Mas eu quero dizer para você, Deus não esquece, nem eu, viu? Não esquece da oferta que você faz a Ele. Pode dizer para o seu irmão do seu lado, pode tirar o cavalinho da chuva, que Deus nunca vai dever nada a você. Amém? Então, quando eu vi o testemunho, eu falei, Senhor, Tu és Deus mesmo, o Senhor não. Só que se Ele mandasse o resultado dessa primícia antes, não produziria a alegria que produziu no coração deles, como Ele está produzindo hoje. Então, eu conheço ao Deus que eu sirvo. E por isso subo nesse altar e uso o microfone com toda a ousadia necessária, porque eu sou respaldado por um Deus que é vivo e poderoso. Amém? Então tá bom. Abra sua Bíblia. Se você não quiser abrir também, já conversei com o pessoal da mesa, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 13. Cadê o Tiago? Está na mesa aí? Então disse Davi a Natã. Então disse Davi ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. O que Davi disse ao profeta Natã? Só os que sabem ler respondam comigo. O que disse Davi ao profeta Natã? Vou abrir uma sala de alfabetização, porque ainda não são todos que sabem ler, né? Não acompanham. Mas disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E o Senhor traz um peso sobre a minha vida hoje, na ministração, de pessoas que passam uma vida na igreja, uma vida de fé, sem se desprender. Pessoas que nem rato, camundongo, ele anda em média 1,20 m a 2 metros da sua toca. Ele sai, se você, onde tem camundongo, você pode saber que a toca dele está a 2 metros da onde ele vive. Então o camundongo sai, pega e volta, sai, pega e volta. Muitos de nós temos uma vida de fé desse jeito. Sai, experimenta alguma coisa e volta para o seu ponto inicial. Sai, o André está olhando para mim rindo. Sai, vai a um ponto,
e volta. Experimenta algo de Deus e retorna ao lugar da onde estava. Uma das causas do sucesso de Abraão foi que ele saiu de um lugar onde ele nunca mais voltou. Abraão nunca mais voltou ao estágio da onde ele começou. E essa é uma dificuldade que nós temos, nós ficamos o tempo todo indo e voltando, indo e voltando. A gente fica o tempo todo, vai dar certo, não vai dar certo, não vai. Nós fazemos isso com o nosso pecado, nós fazemos isso com as nossas cobranças. Nós sempre deixamos um barquinho de reserva. Nós sempre temos uma reserva. Fala, se o Senhor falhar, eu tenho uma reserva. Não experimenta aquilo que Deus tem em plenitude para as nossas vidas. E na sexta-feira, na intercessão, o Senhor nos deu uma chave de vitória. Muito simples, muito fácil. Para alguns, para outros, algo quase que impossível. Para não dizer impossível. E não seria justo eu não trazer para toda a igreja aquilo que foi ministrado na sexta-feira. Porque eu sei que isso vai produzir algo na sua vida. Eu sei que isso precisa ser resolvido na sua vida. E nessa noite eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Fique atento. E a palavrinha é fácil de repetir. O Carlos Tadeu estava aqui. Qual foi a palavrinha, Carlos? Qual foi? Oi? Não lembra? Eu errei. Diga comigo, eu errei. Por que timidez? Você nunca erra? Diga comigo, eu errei. Diga, eu estou errado. Tem gente aqui que nunca ouviu isso da esposa. Tem gente aqui que nunca ouviu isso do marido. Tem gente que nunca ouviu isso de um filho. Tem gente que nunca ouviu isso de um pai, de uma mãe. Tem gente que nunca ouviu isso de um patrão. Tem gente que nunca ouviu isso de um funcionário. E nós podemos praticar isso nessa noite. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado, de preferência para a esposa, de preferência para o filho, de preferência para o patrão, e diga, eu... Mas que timidez é essa, gente? Que palavrinha difícil. Eu... Dani, você está falando para quem? Não tem ninguém do seu lado? Walter, corra do lado dela, Walter. Isso, ela precisa ouvir isso de você. Ele achou que a Dani fosse falar para ele. Mas diga, eu errei. Diga, eu estou errado. Gente, isso tem um poder. Porque esse é o processo de início do arrependimento. Esse é o princípio do qual a graça de Deus vem sobre a sua vida. Esse é o princípio da restauração da sua vida. Esse é o princípio da restituição de Deus sobre a sua vida.
E todos nós sabemos da história de Davi e Batseba. Nós vamos ali entrar com o capítulo 11, Tiago. A história de Davi e Batseba é uma história tremenda, uma história bonita. É uma história de amor proibido. Está cheio de história de amor proibido. Em que Davi, um rei, na primavera era a época em que os reis iam à guerra, saiu à guerra. Por que na primavera? Porque a temperatura na primavera é mais agradável. Você sair para a guerra, naquele tempo, no inverno, matava todo mundo. Então os reis saíam. A primavera, uma época de flores, uma época bonita, era uma época de guerra. Os reis saíam à guerra na primavera. Tem gente que vive em guerra o tempo todo, primavera, inverno, verão, outono. Tem gente que vive em guerra com os outros o tempo todo. Mas nesse caso aqui, os reis saíam na primavera. E nesse caso aqui, neste ano especificamente, uma guerra contra Amon, os amonitas. Guarda esse nome, Amon. Diga comigo, Amon. Por causa desse nome aqui tem uma confusão na Bíblia que Davi se enrolou todo. E Davi enviou a Joabe, que era seu sobrinho, os seus servos, todo Israel, para a guerra. E eles tiveram êxito. E eles foram vencendo e estavam acostumados com isso. Mas quando a gente olha o texto e você vê um mas, lá no 11:2, o verso lá, o último texto, pouco antes dele. Cadê o mas? Está aqui no capítulo 1, no versículo 1, última parte do versículo. Mas Davi ficou em Jerusalém. Foi todo mundo foi à guerra. E Davi ficou em casa. Uma das qualidades da liderança que você tem que observar sempre é se está em casa. Não quis acertar ninguém, não. Nesse caso sou eu que não posso ficar em casa. Eu tenho que estar sempre na guerra. E o rei enviou todo mundo para a guerra e ficou em casa, descansando, de boa. E o seu povo pelejando. E daí a cabeça fica vazia. E Davi, nesse descanso, nesse tempo dele, onde ele acorda, estava dormindo, todo mundo guerreando e o Davi dormindo. Ele acorda, vai dar um passeio, sai no terraço e olha na piscina, acho que era uma piscina, e vê Batseba tomando banho. Vocês sabem como é homem, né? Davi já se empavanou todo. Quem é essa? Tem gente que vive desse jeito. Quem é essa? Tem homem que não pode ver uma mulher e já fica, quem é essa? Quem é essa? Tudo irracional, né? Tudo no instinto, quem é essa? E Davi já mandou perguntar, vai descobrir quem é essa mulher. Vai saber quem é esta mulher. Eu tenho interesse nela. Mas ele não falava, rei. E ele manda trazer aquela mulher, olha no terraço. Quantos dos pecados você... Eu vou perguntar para quem aqui curte pornografia. Quem vê pornografia com a sua esposa? Sempre escondidinho. Sempre escondidinho.
né? Davi do mesmo jeito, escondido. E ele manda, ele vê aquela mulher tomando banho, era formosa, e Davi já mandou tirar informações a respeito dela. E a resposta veio rápido: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Olha a situação que Davi se mete. Quem é esse tal de Eliã? Eliã era um dos 30 valentes de Davi. Eliã era um dos valentes de Davi. E esposa de Urias. E Urias era um dos capitães de Davi. Era um deles, era um dos tais, era um cara de guerra, era um cara que fiel ao rei. E Davi vai se engraçar, e Davi vai se meter com alguém que não tem que se meter. O que ele tinha que se meter? Com a esposa do seu amigo, do seu valente. Tinha 30, era filha de um deles. Alguém que ia na guerra por ele, alguém que lutava por ele, alguém que dava vida por ele. Tanto Urias como esse valente. E aqui começa a mostrar um traço de caráter. Quando você não mede com quem você se mete. Aqui mostra um traço de deslealdade. Quando você não sabe o que você está fazendo para outra pessoa, quando você, por causa dos seus objetivos, por causa do seu desejo, você não mede consequência naquilo que faz, naquilo que fala, você não mede consequência em quem você mata, em quem você toca. E Davi não desistiu. Davi não parou, ele não olhou, não falou: não, esse homem, Eliã, esse homem ele me defende, ele luta por mim, ele briga, ele vai à guerra, ele busca tesouros, ele busca despojo. Mas quando o nosso coração se inflama pelo pecado, nós ficamos cegos. E Deus tem falado nesses dias nessa casa sobre lealdade e deslealdade de uma outra forma. Só amigos. Davi se meteu só com amigos. E mesmo assim ele não respeita. Ele manda trazer a moça e deita com ela. Quantas oportunidades Davi teve de desistir do pecado? Quantas oportunidades nós temos para desistir do pecado? Quem aqui sabe que é pecado? Por favor, levante a sua mão. Quem aqui sabe que é pecado? Quem aqui sabe que é desagradar a Deus? Então nós pecamos porque nós queremos. Porque nós podemos desistir do pecado antes que ele aconteça. Antes que ele aconteça. Não desistimos porque nós não controlamos os nossos pensamentos. Ficamos obcecados. Ficamos alucinados. Quem já viu alguém desesperada por drogas, que é pecado? Quem já viu isso? A pessoa fica desesperada, a pessoa mente, a pessoa conta história, a pessoa se aproxima de alguém, a pessoa rouba sua casa, rouba seu pai, rouba sua mãe, rouba seus amigos. Não desiste. Quantas vezes você está chavecando uma menina e achando e querendo chegar, e você não desiste. Mas tudo isso produz uma consequência que nós vamos chegar nela. E lá no verso 5, ainda no capítulo 11,
a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Estou grávida. Tem gente que suspira todo mês no seu namoro, né? Ufa. Ufa. Mas de Davi deu azar. Na primeira. Betsaba estava grávida. Não tinha clínica de aborto. Não tinha quem recorrer. Não tinha pílula do dia seguinte. Não tinha nada. A casa de Davi cai. E daí começa a bater o desespero. O que eu faço agora? Rei, engravidei a filha do meu amigo e a mulher do meu capitão. Não seria fácil falar errei? Não seria fácil falar estou errado? Mas Davi resolve avançar com a história. Eu não vou falar. Eu vou ficar quieto aqui no meu canto. Eu não vou falar. O que eu faço? E Davi manda trazer de volta, verso 6. Davi manda trazer de volta. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Davi tira um homem de guerra do campo de batalha para que ele volte. E o rei achando, demonstrando para todo mundo que estava abençoando a Urias. E daí começa com essa conversa boba. Como é que está a guerra? Você veio da guerra? Que bom. Como é que está a guerra? Como é que está o povo? Está muito machucado? Está faltando comida? Está faltando dinheiro? Olha, se precisar de alguma coisa, me avisa. Me avisa se falta alguma coisa. Só numa conversa mole. Porque quem vive escondido vive de conversa mole. Ai. Vive de conversa mole, vive de desculpa. Vive de subterfúgios, vive de tramóia, vive de Jezabel. Ih, ela apareceu à noite. Ai, mas vive disso. E ele começa a perguntar, e Davi fala para Urias: Urias, vai para a sua casa deitar com a sua esposa, vai desfrutar. O que Davi queria? Que Urias deitasse com Betsaba, ou Betsabá, o que você queira, para falar: ela está grávida. O filho é de Urias mesmo, ele veio da guerra. Ele veio da guerra, deitou com a esposa, e ele falou: ufa, estou livre. Mas não se livrou. Ele não se livrou disso. Porque Urias era um homem de caráter. Urias, quando veio, ele vai dormir na porta do palácio com o pessoal que estava em guerra, que veio com ele. Urias falou assim: não é justo que eu deite com a minha esposa e os meus irmãos estão na batalha. Oi? Não, dançou. Você pensou se a gente tivesse essa atitude?
na nossa vida. Você já imaginou se a gente tratasse as coisas nesse nível? Não vou fazer. Não quero ser abençoado dessa forma. Não quero desfrutar sozinho. Porque todo o meu povo está em guerra. E não é justo. Conclusão: frustrou o plano de Davi mais uma vez. Davi podia ter falado: Urias, deixa eu contar para você uma coisa. Enquanto você estava na guerra, a gente é melhor ficar vermelho 5 minutos do que amarelo o resto da vida. Ó, você estava lá na guerra, a sua mulher deu mole, foi nadar em casa, estava nadando pelada, e eu vi, não resisti, mandei vir, e ela está grávida, e esse filho é meu. Perdão, Urias, faça da minha vida agora o que você quiser. Mas Davi resolve avançar com as coisas. E Urias pergunta para ele: por que você não foi? Davi pergunta: por que você não foi na sua casa? Verso 11, você vai ver a resposta de Urias. Respondeu Urias a Davi: olha só, a arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como vive o Senhor, não farei tal coisa. Desconcertou a Davi. Desconcertou a Davi. Sabe qual é o nome disso? Lealdade. Repita comigo: lealdade. Fala com vontade: lealdade. Isso é uma das coisas que quem serve ao Senhor tem que ter. Isso é uma coisa que todo ser humano. Quem aqui já foi alvo da lealdade de alguém? Eu já fui. Eu já tive provas de lealdade tremendas. E também já dei provas de lealdade tremendas. Já desisti de bênção porque a bênção não é para todos. Lealdade, isso é o que mais atrapalha na nossa vida. Falta de lealdade. Falta de lealdade. Mas Davi, lá no verso 12, ele não desiste. Daí ele fala para Urias: amanhã eu vou te mandar de volta. E ele fala para Urias de novo: vai deitar com a sua esposa. Deu um fogão no Urias. Vamos ver se esse homem bêbado perde o seu senso de lealdade. Vamos ver se esse homem bêbado perde a sua honradez. Vamos ver se esse homem bêbado trai o seu amigo. Mas Joabe, o Urias de novo não aceita. Ele não foi para sua casa. O próprio salmista Davi diz: um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Davi começou a construir para ele abismo atrás de abismo, porque cada coisa, cada sofisma, cada coisa que ele inventava dava errado e ele queria aumentar a dose. Ele ia aumentando a sua dose para ver como matar aquele homem, como fazer aquele homem deitar com a sua mulher, como mentir, como sustentar uma mentira a vida inteira. Diga comigo: uma mentira não se sustenta.
Não adianta. Um dia ela vem. E eu fico imaginando o que os servos do palácio ficavam imaginando. Falavam, que será que esse rei quer com esse tal de Urias? Todo mundo em guerra, todo mundo lutando, a nação em polvorosa, ele chamando o cara aqui para tratar o cara com mordomia. Ele começa a quebrar sua coerência de rei diante dos seus funcionários, diante dos seus servos. O que acontece muitas vezes na nossa vida e na nossa empresa é que nós começamos a quebrar a nossa coerência diante dos nossos funcionários, diante das pessoas que nos servem, e acha que ninguém está vendo nada, e acha que está escondido, e acha que está tudo escondido. Não, não está. Todo mundo observa quando as coisas não vão bem. E vou dizer uma coisa para vocês: contra pessoas de caráter, só a morte para vencer. Uau! Contra pessoas de caráter, só a morte. Jesus é um caso desse. Nega que você é o rei. Não vou. Você vai para a cruz, esteja à vontade. Só a morte para destruir uma pessoa de caráter. Guarde isso na sua vida. Só a morte para destruir uma pessoa de caráter. E deseje isto. E deseje isto. Uma das grandes marcas do ministério desta casa é o caráter dos ministros que aqui servem. Pensei que a igreja fosse dizer amém. Você é aconselhado, você é discipulado, você aprende com pessoas de caráter. Isso não tem preço, porque isso te dá segurança para você caminhar. Quando você mexe com pessoas de caráter. E Davi pede para que coloque Urias em posição que 14:15, que ele morra. Está lá. Escreveu, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Davi entregou a sentença de morte na mão de Urias. Urias levou a sua sentença de morte. Urias levou a sua sentença de morte. Urias não abriu a carta que o rei entregou. Urias não abriu a carta que o rei entregou na sua mão. Aqui, se Urias abrisse a carta, ele não morreria. Mas uma pessoa de caráter sabe guardar, sabe respeitar o que é do outro. Respeito. Respeitou. E dá certo. E dá certo. Davi deu uma ordem: mande
Urias à frente de batalha e retire dele toda a retaguarda, para que ele morra. E Urias morre pela mão dos amonitas, que era inimigo do povo de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes você coloca os homens de Deus na mão dos amonitas. Muitas vezes você coloca seus líderes, os seus pastores, na mão de amonitas, para que o inimigo nos atravesse a espada. Quando você fala, quando você mente, quando você articula, você está entregando sua liderança na mão dos amonitas para serem feridos a espada. Hoje a pregação é uma aula de liderança. E Urias morre pela mão dos amonitas. Isso vai ter uma consequência. Isso vai ter uma consequência na vida de Davi. E ouvindo a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em sua casa. E ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi fizera desagradou ao Senhor. Davi resolveu todas as situações da vida dele. Diante dos homens estava tudo resolvido. Urias morto, Betsabá do ladinho dele, grávida. É o filho de Urias. Mas ele fez uma coisa que ele não esperava. Desagradou ao Senhor. Diga comigo, desagradou ao Senhor. E quando você faz isso, se prepara para a encrenca. Quando você acha que Deus não se move do seu trono em justiça, quando você acha que você pode ficar nessa vida de serve a Deus e não serve a Deus, serve a Deus, não serve a Deus, porque não tem coragem de dizer eu errei, eu estou errado, eu preciso mudar. Diga comigo, Davi poderia ter desistido, mas ele levou o seu plano até o último. Só que os olhos do Senhor tudo vê. Daí começa o capítulo 12 dessa história. Daí Davi, o que o Senhor faz? Envia o profeta a falar com Davi. Envia Natã, profeta. E daí agora a Suca vai me ajudar aqui, que o texto é longo e a minha vista cansa um pouco. E eu vou pedir a ajuda dela mais uma vez, dos versos do 12 do 1 ao 9, com ênfase no verso 5, 7, 8 e 10. 12 do 1 ao 9. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha.
Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Vamos parar nesse versículo. Repete ele. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Nós vivemos nesse furor, muitas vezes apontando todo mundo de errado e querendo condenar a todos, sem conhecer o quadro, sem ver, sem observar, apenas por um desejo legalista de você atingir as pessoas. Vai lá. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Repete isso para mim. Desde o início. Não, cadê o trecho que Davi ficou encolerizado? O 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Repete tudo. Não, pode ir. Pode ir. Então o profeta falou para Davi: tu é este homem. Você fez todas essas coisas diante do Senhor e não se arrependeu e não desistiu. Você levou avante todo o seu plano de matar alguém por desejo sórdido. Pode avançar. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Olha que Deus fala para Davi: eu te dei Judá, eu te dei Israel. Ele está dizendo: eu unifiquei os reinos por você, porque eram 2 reinos quando Davi assumiu. E daí Deus diz assim para Davi: se você acha que isso é pouco, ainda te acrescentaria mais. Aqui fica uma pergunta: por que você quer coisas e não fala com o Senhor daquilo que você quer? Por que você faz coisas fora da vontade do Senhor? Por que faz coisas baseadas na mentira? Por que faz coisas baseadas na ganância? Se o Senhor diz: você não precisa fazer isto para que eu te abençoe. Você não precisa fazer nada de errado para que eu te abençoe. Você não precisa provocar a ira do Senhor. É o que ele quisesse. Davi podia falar: Senhor, é pouco, eu quero também a terra dos amonitas. Deus daria. Eu quero mais mina de ouros. Deus daria, porque a palavra dele: eu te acrescentaria mais e tais coisas. Fica essa pergunta para nós que ficamos nesse vai e vem da vida. Porque nós queremos coisas na nossa vida que não vêm da parte do Senhor. Por que nós amamos tanto o pecado? Por que nós queremos tantas coisas vindas do pecado sobre a nossa vida? Por que nós desagradamos a Deus de tantas formas? Se Ele disse que para a sua igreja Ele dá infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Diga para o seu irmão, pelo amor de Deus, Deus tem infinitamente mais para a sua vida. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher.
A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Obrigado, senhor. E aqui porque Deus ficou tão indignado. No verso 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o seu pecado. Diga comigo: o meu pecado está perdoado. E Deus disse que ele não morreria. Mas no verso 14 é a chave de toda essa história, porque toda essa indignação da parte de Deus. Mas porque com este feito você deu lugar para que os inimigos do Senhor blasfemassem contra o Senhor. Com a minha atitude, com o meu pecado, com o meu orgulho, com a minha insensatez, eu faço com que o inimigo blasfeme contra o Senhor. Porque a espada está lá, que matou a Davi, a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. É como se Davi tivesse pego a espada do filho de Amon, tivesse pego a espada do inimigo e matou alguém leal a ele, fiel ao Senhor. Tudo por quê? Davi não teve coragem de dizer uma palavra: eu errei. E nós vivemos desse jeito. Essa história se repete até hoje. Nós temos dificuldade até hoje com essas palavras: eu errei, eu estou errado, me perdoe, me dá uma chance, vamos começar de novo. Eu me entrego a ti, eu faço qualquer coisa para reparar esse erro. Quanta morte, quanta mentira, quanta situação irreconciliável, quanta situação irreconciliável nós temos na nossa vida, porque nós não temos coragem de dizer: eu errei, eu me arrependo. E você vai, e nós vamos sustentando uma mentira atrás da outra, um abismo atrás de outro abismo, um abismo atrás de outro abismo, até um dia que acaba tudo. E quando você vê, sua empresa acabou. E quando você vê, sua família acabou. Quando você vê, sua amizade acabou. Porque não tem essa coragem. Quantos casamentos acabam por causa disso? Porque nunca o homem reconhece que está errado, bate na mulher, humilha a mulher, pisa na mulher e quer sustentar essa situação por uma vida toda e não diz: eu errei. E um dia perde. Quantos filhos vão embora da sua casa? Nós somos homens e mulheres de governo, nós somos uma geração de governo, e para governar tem que ter esse caráter. Tem que ter. E por isso que a vida fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. O arrependimento é a porta de entrada para que você resolva todas essas coisas. O arrependimento é a porta de entrada do conserto, da restauração, da restituição.
E às vezes nós sustentamos uma situação até o ponto que não tem volta e atinge os nossos filhos. Porque essa história não acaba no arrependimento de Davi. Davi tem um filho com Betsabá. E Deus envia uma enfermidade. E Deus envia uma enfermidade. E daí Davi fez tudo que espiritualmente podia fazer. Jejuou, orou, cantou, cambalhota, cinza na cabeça, roupa de saco, não saiu, não fez nada. Mas faltava uma palavra. Eu errei. Está faltando essa palavra na nossa vida. Está faltando a gente olhar nos olhos de algumas pessoas e falar: eu errei, eu estou errado, perdão. Perdão. Falta isso, por isso que as coisas não se resolvem. E quando Davi vai e Deus tira esse filho dele, essa criança, Davi falou: está resolvido toda a situação. Se levantou, pôs roupa, voltou a viver. Nós precisamos aprender a matar situações na nossa vida. Nós precisamos sair da beirada do caixão daquilo que não vai ser ressuscitado. Tem muita gente grudado, tem muita gente esperando que Deus vá consertar coisas velhas. Não, está morto para Deus. Levante a sua cabeça nessa noite, se livre dos seus fardos. Se livre dos seus fardos, levante a sua cabeça, mude a sua atitude. Pegue essa história de Davi por completo. Não fique só no trecho em que ele mata Urias. Não fique só no trecho que ele se arrepende. Vá além, vá na coragem de matar das situações da sua vida de pecado. Saia em nome de Jesus da beirada do caixão, porque ele só vai produzir morte para você. Saia, libere as pessoas em nome de Jesus. Então Davi se arrepende, o filho morre, Davi se restaura. E porque Davi disse: pequei contra o Senhor, Deus restaura a honra de Davi. Pensei que fosse ouvir um amém. Deus restaura a honra de Davi. Suca, vem aqui de novo. Agora eu estou desse jeito. Pode ser que só essa parte final aqui do 26 em diante. Acompanhe isso. Isso é importante para a sua vida hoje. O mesmo Joabe que preparou tudo aquilo. A partir do versículo 26. 2 Samuel 12, 26. Entretanto pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi dizendo: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Repita isso.
Olha o que Joabe fez. Joabe foi o cara que recebeu a carta para matar Urias. Olha a atitude de Joabe, olha o caráter. Lê de novo. Ajunta agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Oi? Ele não quis para ele, sabendo que servia alguém que havia pecado. Deus restaura a sua honra quando você age de forma correta. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Ramá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. Da cidade levou muito grande despojo. Trazendo seus habitantes, colocou-os a trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém. Amém. Cadê o texto lá que colocou a coroa? Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. Deus trocou a espada por uma coroa. Por causa de um arrependimento. Deus pode trocar sua espada hoje e colocar uma coroa na sua cabeça. Esse é o Deus que nós servimos, que é capaz de transformar a situação. E hoje essa coroa vem através do sacrifício da cruz. Todos nós temos uma coroa, mas falta a nossa posição. Porque Davi disse: pequei contra o Senhor. E ele não fala mais nenhum tipo de pecado. Pequei contra o Senhor. Sabe por quê? Não existe pecado que não seja contra o Senhor. Você não peca contra mim. Você não peca contra o pastor Ezequiel. Você não peca contra a apóstola Leila ou contra o evangelista André. Você peca contra o Senhor. Então Davi diz: pequei contra o Senhor. Por essa palavra, que é difícil sair da nossa boca. Como é difícil sair da nossa boca? Errei, estou errado. A gente usa saca-rolha, picareta, bate, joga no chão, chuta a boca, para ver se tira essa palavrinha que você não entende, que isso restaura a sua vida, que isso transforma a sentença que está contra você. Que ele troca espada por coroa de ouro. Levante a sua mãozinha comigo e diga: o meu Senhor transforma espada em coroa de ouro. Quando nós... O que está acontecendo? Quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta.
Mas insista, se você vai ver se a espada sai da sua casa. Faça uma prova dessa. Faça uma prova dessa. Chegue para o seu marido, fala: perdão, eu errei. Marido, fale para sua esposa: eu errei, estou errado. Fala. Não brigue por razão. Não brigue por razão. Deixa Deus te justificar. Mortinho. E o Senhor quer hoje transformar. Vamos ficar em pé. Ele quer produzir cura. Eu sinto o peso disso no meu espírito nesse dia. Mas você nunca faz isso de coração. Você fica no ping-pong, vai e volta, vai e volta. Deus quer tirar você de uma posição definitiva e trazer você definitivamente a um novo patamar, a uma nova altura. Assim que Deus faz. Ó, cadê uma cadeira? Me dá uma cadeira. Me dá uma cadeira, rapidinho. É isso, ó, Deus faz isso, ó. Deus quer pegar você e quer pôr você nesse patamar. Fica em pé. Sobe na cadeira, eu te seguro. É isso que Deus quer fazer com você. E nunca mais Deus quer que você volte da onde veio. Deus nunca mais quer que volte a sua história. Deus nunca mais quer que você volte ao seu pecado, ao seu passado. Obrigado. É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas, e eu tenho que ficar tentando convencer você disso todos os domingos. E sai daqui, assume toda a sua arrogância, toda a sua prepotência. Eu quero orar nessa noite por pessoas que não queiram voltar ao mesmo lugar. Pode vir à frente. Eu quero orar nessa noite por pessoas que não queiram voltar ao mesmo lugar. Deus quer te levar a um lugar de nobreza, a uma coroa, a uma recompensa. Isso, meu amado, que está na internet nos acompanhando, que Deus te abençoe, que isso possa produzir sobre a sua vida. Quero me encontrar com você no domingo que vem novamente, às 19h30, na TV Rica, nesse sonho, nesse projeto que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, boa noite.